Quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, vão ter alguns momentos em que você vai obter dados externos e trazer esses dados para dentro da sua aplicação. Só que quando você faz uma requisição para um servidor de terceiros, por exemplo, para trazer esses dados que você obteve podem não vir, podem não ter o formato que o seu código espera. E a gente vai ver isso na prática daqui a pouco. E isso pode causar erros na sua aplicação. E esse exemplo que eu dei de requisição é só um dos exemplos em que esse tipo de problema pode acontecer. Eu separei para esse vídeo uns 10 exemplos onde você precisa ficar atento em casos onde você está obtendo dados de fontes externas à sua aplicação. E eu vou mostrar por que o TypeScript sozinho não é uma solução suficiente para resolver esse tipo de problema. E vou mostrar uma tecnologia que vai aonde o TypeScript não consegue chegar e que, quando usada em conjunto com o TypeScript, é uma aliada muito poderosa para não deixar esse tipo de problema acontecer na sua aplicação. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Roger e eu te ensino a ser fluente em JavaScript. Se você tem interesse nisso, já me segue aqui e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui desse canal. Então aqui eu vou passar uma visão geral de uma aplicação full stack com React Next.js como exemplo. Nessa aplicação a gente tem o front-end e o back-end. Vamos começar com o front-end e depois a gente vai para o back-end. De onde que o front-end geralmente obtém dados externos? Por exemplo, de uma requisição para o próprio servidor da aplicação, lá no back-end. Daqui a pouco você vai entender o que é esse XOD ou TRPC aqui. Então aqui o back-end dessa aplicação envia dados para o front-end também dessa aplicação. Então, de uma perspectiva do front-end, existem dados externos vindo para dentro da aplicação. O front-end vai fazer requisição para a API desse servidor para obter dados dele. E aqui eu estou enfatizando que nesse caso é para o próprio back-end dessa aplicação, porque se você está criando um e-commerce, por exemplo, provavelmente você vai trazer dados de produtos do seu próprio back-end. E tem também o caso em que você obtém dados de uma API de terceiros, uma API que não é sua. E novamente, o formato desses dados pode não ser o formato que o seu código espera. E o TypeScript sozinho não vai te proteger disso. E a gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Para proteger contra esse desencaixe de formato de dados, a gente pode usar o XOD. Por que usar o XOD? O XOD é uma ferramenta que possibilita que eu valide que os dados externos que a aplicação está recebendo desses requests estão no exato formato que o meu código espera. Se você está fazendo requisições para o seu próprio back-end, existe uma solução ainda mais robusta que o XOD, chamada TRPC. Então, se você tem o controle do back-end para o qual você está fazendo requisição, o TRPC é uma opção. Ele garante tipagem segura de ponta a ponta para suas APIs. Porém, ele vai exigir mais configuração. Às vezes essa configuração pode ser demais para o que você precisa, então você pode usar só o XOD. E se você não controla o back-end, você está fazendo request para API de terceiros, o TRPC não pode ser usado nesse caso. Mas em ambos esses casos, tanto para API de terceiros como para requests para o seu próprio back-end, o XOD pode ser usado. De onde mais que um front-end pode receber dados externos? Ele pode receber dados externos do usuário. O usuário entra os dados dele num form e esses dados vêm para a sua aplicação. E eles podem ser validados com o XOD, com a vantagem de que essa estrutura de validação criada com o XOD pode ser usada tanto no front-end como no back-end. Uma outra fonte de dados externos no front-end é o Local Storage. Não só o Local Storage, mas qualquer outro mecanismo de armazenamento de dados no navegador. A gente não gerencia o Local Storage, quem gerencia é o navegador. Eu posso armazenar alguma coisa no Local Storage e no futuro, quando eu pegar essa informação lá no Local Storage, não dá para ter certeza do que vai ter lá, porque é uma fonte de dados externa à aplicação. O usuário, por exemplo, pode ter limpado o Local Storage. Então, antes de usar qualquer coisa que foi obtido do Local Storage,
é sensato validar que aquele dado realmente tem o formato que o meu código espera. E uma outra fonte de dados no front-end é o URL. O URL também é uma fonte onde você obtém dados externos à aplicação, dados dos parâmetros da URL, por exemplo. Então, você pode ter um domínio.com.br/dashboard, que tem um parâmetro ID, que é ABC, e um parâmetro color, que é vermelho. Então, esses dados aqui da URL, você pode armazenar dados na URL e mais tarde você pode querer ler esses dados. Mas esses dados estão vindo de uma fonte externa, porque a URL é gerenciada pelo navegador ou até mesmo pelo usuário, se ele mudar alguma coisa na URL. Então, esse é mais um caso onde, antes de usar qualquer dado obtido, é sensato validar. Porque se tiver um formato que o código não está esperando, pode causar um erro de runtime na aplicação. Então, no front-end, esses são as 5 maiores fontes de dados externos que vêm para dentro da aplicação. E por eles serem dados externos, a gente tem pouca certeza de que esses dados têm o formato que a gente espera. E o TypeScript, por si só, não vai resolver esse problema de validação de dados externos. Para isso, a gente precisa validar esses dados externos com uma ferramenta como o Zod. Existem outras ferramentas como o Yup ou o Joy, mas o Zod é mais simples e mais popular, mais testado no campo de batalha. Daqui a pouco eu vou mostrar na prática como o Zod pode ser usado nesses casos de requisição para API de terceiros ou para um back-end próprio, para deixar mais claro o que eu quero dizer quando eu falo que o TypeScript sozinho não é suficiente e que a gente precisa de uma ferramenta como o Zod para validar dados externos. E você vai ver que o Zod é simples de usar. Então, no front-end, esses são as maiores 5 fontes de dados externos que vêm para dentro da aplicação. E antes de botar a mão no código, vamos dar uma olhada no back-end. O back-end recebe dados externos do front-end. E o back-end nunca deve confiar em dados que vêm do front-end. Então é mais uma fonte de dados externa que precisa ser validada e pode ser validada com o Zod. Então essa setinha aqui vai ser mão dupla. No Next, quando você cria uma aplicação full stack, é muito fácil adicionar funcionalidades back-end. E essas funcionalidades podem ser, por exemplo, manipulador de rota de API, Server Action e Server Components. E quais que são as possíveis fontes de dados externos desse back-end, além do front-end? O back-end também pode fazer requests para API de terceiros. Então, esses dados que retornaram dessa requisição também precisam ser validados e podem ser validados com o Zod. Uma outra fonte de dado externo que vem para o back-end são webhooks. Se você usa um gateway de pagamento, por exemplo, Stripe, Lemon Squeezy, se alguém efetuou uma compra, esse gateway vai mandar uma mensagem para uma API, um route handler da sua aplicação, avisando que alguém efetuou a compra. E essa mensagem vai conter dados, quem pagou, quanto pagou, qual produto comprou. Então, antes de usar esse dado, ele precisa ser validado. Então, o back-end ele tem esses network requests, essas requisições, como fontes de dado externas. Mas tem também outras fontes externas de dados para o back-end. Por exemplo, variáveis de ambiente. Tem muita coisa que pode dar ruim quando você carrega uma variável de ambiente no back-end. Então você precisa assegurar que elas estão carregando na aplicação e essa validação pode ser feita com o Zod. Um outro lugar que é uma fonte externa de dados para o back-end é o sistema de arquivos. File System. Se você carrega um arquivo ou dados desse arquivo na sua aplicação, esse é um dado externo que precisa ser validado. E um outro lugar de onde vem dado externo para um back-end é a URL. Então aqui eu também preciso validar esse dado. Só que não para por aí, porque provavelmente você vai ter um banco de dados. E esse banco de dados está num servidor separado, vamos dizer que é um PostgreSQL. E no back-end você vai obter dados desse banco. Então aqui é mais um fluxo de entrada de dado externo no back-end. E aí geralmente você vai usar um ORM como Prisma ou o Drizzle para isso. Então esses são alguns exemplos de casos de uso em que é necessário validar dados externos e o Zod pode ser usado para isso. Vamos ver na prática então um dos casos mais comuns, que é a requisição para uma API
de um back-end próprio. E esse caso vai ser bem similar aqui com esse segundo caso, que é a requisição para uma API de terceiros. Eu estou usando o Next, e se você usa o Next, você provavelmente sabe que a gente tem Client Components e Server Components. E talvez você aprendeu que você pode fazer requisição em Server Components, e isso é verdade. Mas ainda existem casos onde você precisa fazer requisição em Client Components, o que é o caso desse componente Product. Esse aqui é um exemplo simples, focado só em mostrar o que eu quero mostrar sobre validação de dados externos. Então, por isso ele está até usando o UseEffect. Geralmente, é preferível usar uma ferramenta como o React Query para não ter dor de cabeça com o UseEffect. Mas nesse caso, para manter as coisas simples, vamos de UseEffect mesmo. Aqui eu estou fazendo um request para uma rota /API/product para o próprio back-end dessa aplicação, não é para uma API de terceiros. No Next, é muito simples fazer uma API que retorna dados, e esse é o caso aqui. O dado que esse request para essa rota vai retornar para o front-end é um JSON desse produto. Esse produto tem um name, que é uma string, e um preço, que é um número. Então, esse produto vai ser enviado lá para o front-end. Então, eu estou enviando o produto do meu próprio back-end para o meu front-end. Pelo menos é isso que a gente espera receber aqui no front-end. Então, aqui eu já converti a resposta dessa requisição de JSON para objeto JavaScript e agora eu vou fazer alguma coisa com esse produto que eu recebi. Então, eu vou ter um then que recebe product por parâmetro. E observa que quando eu faço product ponto aqui, ele nem me dá autocomplete. E eu estou no arquivo tsx. Eu vou, por exemplo, tentar obter o nome desse produto todo em maiúsculo. Então, .name, .toUpperCase. ToUpperCase é um método de string. E até aqui o TypeScript não me deu autocomplete, não me deu nenhum aviso de erro possível. E isso acontece porque, por padrão, o TypeScript não tem como saber o que é esse dado que veio de fora. A inferência aqui diz que o parâmetro product é um N. E em vários vídeos passados a gente viu que N é a mesma coisa que passar uma faca no baço depois que anestesiou o local. Então isso aqui é tipo quando o Noel Gallagher vai cantar Don't Look Back in Anger ao vivo. Na hora de cantar o refrão ele vira o microfone assim: vai lá galera, quero ouvir vocês. Aquele filho da mãe. Então não existe type safety aqui. Não existe segurança de tipos para dados que vêm de fora. Isso é um problema, porque eu sei que esse objeto tem um name aqui, que é uma string, e como eu sei disso, eu posso invocar o ToUpperCase aqui. E aí eu posso visualizar esse ToUpperCase no console. E está aqui o nome em maiúsculo. Beleza. Mas o TypeScript não conhece o formato desse dado que está vindo de fora. E numa aplicação em produção, você provavelmente vai ter time de front-end e back-end, ou você mesmo vai mudar coisas no back-end. Então, no back-end, o formato do dado pode mudar, seja através de você ou de outra pessoa que está no projeto com você. E aí, ao invés de ter um name agora, o objeto tem um ID 1. Se eu for lá no front-end agora, vai rolar um erro de runtime aqui. Está aqui o meu erro de runtime. E aqui ele explica onde que aconteceu o erro. Lembrando, é muito importante entender a diferença entre compile time, que é quando você escreve o código e o compilador do TypeScript analisa seu código enquanto você escreve, e runtime, que é quando o código de fato é executado. A requisição acontece quando o código é executado. Os dados da API vêm no momento da execução do código, em runtime e não em compile time. Nem o TypeScript, nem nenhuma linguagem tipada vai conseguir inferir coisas que vão vir de fora. Por isso que esse tipo de erro em runtime está suscetível a acontecer, quando o TypeScript é usado sozinho. Então aqui eu estou tentando acessar ToUpperCase em name, mas name não existe e o TypeScript não está me avisando que não existe. Existia antes, mas por qualquer motivo, e isso às vezes acontece no mundo real, o shape, o formato do dado externo foi modificado. E talvez você pense, claro que o TypeScript não vai avisar, porque o parâmetro product não está tipado. Beleza, vamos criar um tipo product então. Tem aqui o meu product, ele vai ser um type que tem name, que é uma string, e tem price, que é um number.
e eu vou aqui no meu backend, vou trazer o name de volta e vou apagar o ID. Então aqui eu estou definindo que o produto que vai vir do backend vai ter esse formato do type product. E aí ele logou aqui o produto, beleza. Mas de novo, no mundo real, o formato no backend pode ter sido mudado. E ao invés de passar o nome, agora está passando o ID. E quando eu salvo, ainda que eu tenha tipado o produto dizendo que ele precisa ter esse formato, o TypeScript não avisa que a propriedade name não existe no objeto. E eu tenho novamente um erro de runtime. Então, quando se trata de dados externos, criar um tipo por si só não resolve o problema, porque o TypeScript não existe no código que vai para o navegador. Se eu pegar esse código aqui e jogar esse código aqui no playground do TypeScript, por exemplo, o código compilado que é entregue para o navegador é esse JavaScript aqui do lado direito. Não tem tipo product aqui. Então pegar erro em runtime não é o papel do TypeScript ou de qualquer linguagem tipada. Esse código JavaScript compilado não tem validação no momento em que o dado externo vem para o front-end. Não tem nada checando o que está vindo nesse parâmetro product. Então, o TypeScript vai ajudar fazendo checagem estática dos tipos enquanto a gente estiver escrevendo o código da aplicação. Depois disso, ele não pode mais ajudar quando o dado externo está de fato sendo recebido no momento da execução do código. E esse caso que a gente está vendo é um request para um backend próprio, mas funciona exatamente do mesmo jeito quando uma API de terceiros está mandando dados para o nosso front-end. Você pode tipar o dado externo o quanto você achar necessário, mas em runtime isso não vai ajudar a saber se o formato do dado externo está vindo exatamente como a gente espera. E é isso que causa erros de runtime em uma aplicação. E a gente não quer isso, a gente quer desenvolver aplicações robustas que não quebram quando recebem dados externos. E talvez alguns de vocês pensem, tem como usar optional chaining. E de fato ele pode ser usado, eu posso vir aqui no name e encadear um optional chaining. E aí, se eu salvar, o erro de runtime vai ser evitado. E o undefined é exibido aqui, porque o optional chaining não deixou o toUpperCase executar. Então, ele evitou que a aplicação quebrasse caso a propriedade name não exista. Mas, e se o produto não vier na resposta da API? E se houver a tentativa de acessar product.name em um product que não existe? Aí eu teria que colocar mais um optional chaining antes de tentar acessar name. Mas e se eu quiser exibir uma mensagem na tela para o usuário? O optional chaining não vai me ajudar muito com isso. E outro problema com o optional chaining é que ele não protege em caso do valor existir, mas ser de um tipo diferente. Vou duplicar isso aqui, eu vou substituir o name pelo price e vou colocar um toFixed aqui. Então aqui eu quero exibir o preço com duas casas decimais e para isso estou usando o toFixed, que é um método de number. Então como o price aqui é um number, essa operação vai acontecer. Então está aqui o número com os decimais. E o undefined porque o name não existe. E a aplicação não quebrou em runtime. Mas e se o preço for outro tipo? E se o preço for uma string? Então o preço aqui existe, mas é do tipo string. E aqui eu estou executando toFixed, que é um método de number, numa string. Então mesmo com o optional chaining, eu tenho um erro de runtime, porque toFixed não é função de string. E para tentar consertar isso, eu poderia começar a escrever if aqui para checar se, por exemplo, o tipo do preço é number. Então eu teria aqui um if type of product.price é igual a number. E colocaria a execução do toFixed aqui dentro do if. E aí se eu executar agora, não tem mais erro de runtime. Beleza, mas à medida em que eu vou usando mais optional chaining, e mais validação manual, e mais if, mais type-off, o código vai ficando mais convoluto. Eu tenho que ficar validando o objeto com if, validando as propriedades do objeto, para tentar assegurar que em runtime isso aqui não vai quebrar. E validação em runtime pode ser muito mais simples, ergonômica e com uma estrutura mais lógica usando uma ferramenta de esquema, como o Zod. Eu já vou explicar o que é esquema e como usar o Zod.
Eu já tenho o Zod instalado aqui nessa aplicação, mas para instalar é a forma padrão de instalação com npm ou a ferramenta que você usa aí. Então aqui em zod.dev você pode vir aqui em Installation e você vai ver a forma de instalar aí com várias ferramentas. Então aqui a gente pode usar o Zod para validar esse dado externo que está vindo aqui para dentro da aplicação. Eu vou remover o código do corpo aqui desse dano e a primeira coisa que eu preciso fazer é importar o Zod. Então vou importar o Z do Zod. Esse Z é um objeto do Zod que eu vou usar para definir um schema. O que é um schema? Um schema é uma estrutura que representa a forma do dado externo que eu espero receber. Esse dado externo que eu espero receber aqui no front-end é um objeto em que name é uma string e price é um number. Então, o meu schema precisa representar isso. Então, para criar um schema, eu vou ter uma const product schema que vai receber z ponto. Eu quero dizer que eu estou esperando um objeto. Então, eu vou fazer z.object e agora eu preciso especificar a forma desse objeto que eu estou esperando. E para isso eu vou passar um objeto aqui como argumento. E dentro desse objeto eu vou definir através do z as propriedades que eu espero que esse objeto tenha, que são name, que é um z.string, e price, que é z.number. Se eu quiser ser mais específico, eu posso dizer que esse number vai ser positivo. Então, agora que eu escrevi esse schema com o Zod, eu vou tentar casar esse schema com o dado externo. E aí o Zod vai checar se o schema e o dado externo estão em conformidade, estão casando. Isso é, o que eu especifiquei no schema está no dado externo no mesmo formato, eles estão batendo. É isso que o Zod vai verificar. E importante, o schema não precisa necessariamente ter todas as propriedades que estão vindo de fora. No schema, eu só especifico as propriedades que eu quero validar. E aí o Zod vai ignorar as outras propriedades que eu não vou usar. Então, se esse objeto externo tem várias outras propriedades, mas aqui no meu código eu só preciso usar name e price, eu só preciso ter o name e o price aqui no meu schema. Por enquanto, eu vou comentar o type product. Vou remover esse type aqui do parâmetro, porque não adianta ter um type que não funciona para esse dado externo. E agora é a hora da verdade. Eu preciso tentar casar esse schema que eu escrevi com o parâmetro product, que é o dado externo que eu estou recebendo. Como que eu faço para ver se o schema e o dado externo estão casando? Eu vou ter uma const que eu vou chamar de validatedProduct, que vai receber o retorno de product schema. Agora que eu percebi que eu coloquei product schema.parse. E dentro do parse eu vou passar o que eu quero validar, que é o product. Então aqui o Zod vai validar através dessa função parse se o schema está casando com o product. Se o dado externo não casar com o schema, esse método parse vai lançar um erro. Esse erro poderia ser envolvido em um try-catch, mas ao invés de usar o método parse, a gente pode usar o safe parse. Qual que é a diferença? Com o safe parse, mesmo que o dado externo não case com o schema, não vai haver lançamento de erro. Ele só vai retornar um objeto. Vamos dar uma olhada nesse objeto. ValidatedProduct. E aí, aqui no browser, eu vejo um objeto com propriedade success recebendo false, porque o schema tem a propriedade name, então esse schema tem a propriedade name, e o dado externo não tem a propriedade name. Então, eu posso usar esse objeto validatedProduct e fazer alguma coisa com ele se o produto não casar com o schema. Então, posso ter um if notvalidatedProduct.success. Aí aqui dentro eu posso, por exemplo, logar no console um erro e dar um return. Se não entrar no if, significa que o produto casou com o schema. E aí aqui embaixo eu posso usar com segurança o produto validado. Importante entender que a partir do momento em que a const validatedProduct foi criada, é só ela que eu vou usar daqui para baixo. Eu não vou usar o parâmetro product.
E aqui embaixo do if eu posso usar a cons com segurança para, por exemplo, acessar o nome do produto. Então vou ter um console.log que eu vou acessar validated product e essa cons validada tem uma propriedade data que contém as propriedades do produto. Ele até me dá o autocomplete. Então a inferência mostra que data tem name e string porque é o que eu especifiquei no meu esquema. Se eu tentar encadear um toFixed aqui no name, ele vai dizer que toFixed não existe no type string. toFixed é um método de number. Então, essa const que foi validada está tipada. Então, olha só, vou apagar esse toFixed. E aqui o backend não está enviando a propriedade name. E lembra que antes estava lançando um erro de runtime, estava quebrando a aplicação. E agora, se eu executar o código, não existe erro de runtime e o odd error é exibido no console. Se eu mudar o objeto que a API retorna para não ter ID e ter name, observa que price é uma string. E aqui no esquema eu estou dizendo que tem que ser um número. E se eu executar esse código, eu tenho uma mensagem dizendo que esperava um número e recebeu uma string. Se eu mudar o price para number, agora o objeto e o esquema vão casar. E o console exibe o nome do produto. Então essa é uma forma de validar dados externos do nosso próprio backend com o Zod e também dados de uma API de terceiros. Quando uma requisição para uma API de terceiros é feita, tende a ser ainda menos seguro, porque a gente não sabe o que essa API vai mandar para o front-end. E aí, uma prática interessante a ser feita aqui no parâmetro product, ao invés de deixar ele como um N, é deixar como unknown, desconhecido. Isso aqui é algo que o compilador do TypeScript deveria fazer por padrão com dados externos, na minha opinião. Porque com o unknown, ele avisa se alguma propriedade desse dado externo tenta ser acessada sem ser validada antes. Olha só, se eu comentar todo esse código aqui abaixo e tentar fazer product.name, ele reclama que product é desconhecido. Ele não sabe se a propriedade name existe no product. Então, o N não é type safety, porque não importa se você está validando, e o unknown é type safety, porque ele te força a validar se esse valor é um objeto, se tem a propriedade name e etc. Inclusive, isso é uma dica caso você esteja migrando um projeto de JavaScript para TypeScript. A hora que você começar a tipar, ao invés de deixar o TypeScript usar N, troca o N por unknown. E aí você vai começar a ver um monte de erro para ir resolvendo as coisas aos poucos. Mas beleza, eu vou voltar o código descomentado, porque eu posso deixar esse unknown e continuar validando com os OT. Só com essas linhas eu já estou validando de forma muito mais simples do que se eu tivesse que fazer if, typeof, optional chaining e checar o objeto e cada propriedade dele. Agora, e se eu precisar do tipo product? Porque provavelmente eu vou precisar desse produto em alguma outra parte da minha aplicação. Eu posso ter, por exemplo, uma função utilitária que retorna o preço do produto. Então ela recebe product como argumento e retorna product.price. Aqui ele já está dizendo que o parâmetro product tem N implicitamente. Então eu preciso tipar esse parâmetro. E aí, eu passo o product aqui como tipo e descomento o type? É isso aqui que eu vou fazer? Teoricamente, tudo certo com isso aqui. Ele só está reclamando que a getPrice não está sendo usada, mas a tipagem do parâmetro em si, teoricamente, está ok. Qual que é o problema disso aqui? Eu estou sendo redundante. Eu estou sendo repetitivo, estou duplicando coisas. Porque o que eu especifiquei aqui no Project Schema é a mesma coisa que eu defini no type, exceto pelo número positivo no esquema. E um outro problema em fazer isso é que, se eu acrescentar uma propriedade no esquema, eu vou ter que acrescentar a mesma propriedade no type. Então isso aqui não faz sentido. Então se eu uso o Zod para validar coisas externas, eu vou precisar dessa duplicação? Não. Eu vou trazer o type aqui para baixo só por uma questão de organização. E aqui eu posso dizer que o type product é exatamente o mesmo tipo do meu esquema. E eu vou fazer isso da seguinte forma, z.infer passando typeof product schema. O infer extrai o type do esquema. Se eu inferir o type product, ele tem as propriedades name e price no formato de tipo do TypeScript. Ou seja, eu só preciso definir o tipo do dado externo uma única vez no esquema com o Zod
e esse esquema vai ser a única fonte da verdade para a tipagem desse dado externo. E aí eu posso usar em qualquer outro lugar da minha aplicação esse tipo que o método infer extraiu. Eu mencionei que geralmente é preferível usar uma ferramenta como o React Query ao invés do UseEffect, mas o React Query não faz esse trabalho de validação que o Zod faz, então os dois podem ser usados em conjunto. E outra coisa, só reforçando, se você está fazendo requisições para o seu próprio back-end, existe essa solução mais robusta que os outros, chamada tRPC ou tRPC. Então, se você tem o controle do back-end para o qual você está fazendo requisição, o tRPC é uma opção. Ele garante tipagem segura de ponta a ponta para suas APIs. Só que ele vai exigir mais configuração. Às vezes essa configuração pode ser muito para o que você precisa, então você pode usar só o ZOT. E se você não controla o back-end, se você está fazendo request para API de terceiros, por exemplo, o tRPC não vai ser usado nesse caso. Já o ZOD pode ser usado para dados externos, tanto de API de terceiros quanto para sua API própria e para todos esses outros casos de uso que eu mostrei aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Deixe seu comentário para eu saber o que você achou e dá uma olhada nos links aqui na descrição, porque eu sempre deixo coisas interessantes ali. Até a próxima!